Antes de fazer a oração do Arcanjo Miguel, você precisa saber disso. Sejam muito bem-vindas à nossa comunidade Praticando Autoconhecimento. Eu sou a Glécia e antes de falar sobre essa oração, eu quero convidar você a se inscrever no canal se você não é inscrita, a você curtir e a você comentar. Quando você faz isso, o YouTube entende que os conteúdos aqui do canal eles são relevantes e ele vai recomendar aí para mais pessoas o nosso canal, certo? Bom, antes de falar, né, de contar a vocês aqui o meu relato, como eu que encontrei essa oração? Foi através de um canal aqui do YouTube de uma moça que ela falava sobre autoconhecimento e ela relatou o que aconteceu com ela quando ela fez essa oração, os insights que surgiram, as mudanças que ocorreram na vida dela. Eu falei, estou precisando dessa oração também. Porque assim, eu sentia que a minha vida parecia que estava estagnada, de vários aspectos, tá? Quando eu falo estagnada não é somente a parte financeira, era de modo geral. Digamos que eu estava precisando de uma luzinha ali no final do túnel, e daí então eu resolvi fazer essa oração. E eu não fiz uma única vez, eu fiz essa oração aí durante várias vezes, mas as primeiras vezes que eu fiz essa oração, eu senti muita mudança, principalmente na minha parte relacionada à profissional, que para mim a área profissional ela é muito, muito importante, ainda mais depois que eu descobri qual que era meu propósito de vida, com que eu deveria trabalhar e com que eu trabalho e com que eu já estava trabalhando sem saber que era meu propósito de vida. Então para mim sempre foi muito importante essa parte profissional e essa oração ela está muito conectada à nossa essência, tá? Porque tudo que está conectado com Deus, eu acredito que está conectado com a nossa essência, aquilo que a gente quer de fato de verdade para a nossa vida. Muitas vezes, falando aqui de mim, eu já quis falar coisas que eu queria muito poder fazer, mas não estava conectada com o que eu queria viver de fato de verdade. Então, quando eu fiz essa oração, digamos que aconteceu aí uma desconstrução de muitas coisas, muitas transições ocorreram. Quando eu fiz essa oração, eu estava trabalhando registrado numa empresa ainda. E eu trabalhava assim, eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, né? Eu trabalhava na rua, ou depois do expediente, eu ia atender ali como esteticista. Então eu comprei boa parte de aparelhos para trabalhar com protocolo de redução de medidas e tal, mas eu sentia que ainda não era aquilo. Mas eu não conseguia assumir isso para mim. É uma coisa muito louca que a mente fazia comigo, né? Então eu não conseguia assumir para mim mesma que eu não queria trabalhar somente com a estética. Então assim, eu comecei a fazer essa oração e aí eu tive a primeira transição, que era da empresa para trabalhar como esteticista. No meio de tudo isso, eu fiz uso de arquétipos, então eu acredito que a oração ela veio a intensificar tudo isso, sim, tá? Então eu tive essa primeira transição, que foi da empresa para trabalhar como esteticista, eu comecei a trabalhar por conta. Então, conforme foram passando os tempos, eu fiquei quase um bom tempo trabalhando como esteticista, montando protocolo, e de repente eu senti a necessidade de mudar de profissão de novo. Eu deixei a estética corporal, os protocolos e comecei a trabalhar aí com a parte de massoterapia. Só que as minhas massagens sempre foram uma coisa muito profunda. Eu sempre quis muito entender qual que é a dor da cliente, da paciente naquele momento. Porque eu acredito muito que o nosso corpo ele dá sinais, o nosso corpo ele fala, o nosso corpo ele precisa ser ouvido. Então através das massagens ali, eu já conseguia dar um respaldo da parte emocional de cada cliente que me aparecia lá e que permitia eu passar essas mensagens aí que o corpo estava gritando, querendo contar para elas e elas não ouviam, não viam, ou fingiam que não viam, enfim. Só que a partir da massoterapia, eu comecei a ver que as minhas sessões, elas sempre duravam, passavam mais de 1 hora, era quase 1h30, quase 2 horas de sessão. Por quê? Acontecia a massagem, só que tinha necessidade das clientes falarem ali. Então, aí eu comecei a estudar aí a psicanálise, eu comecei a mergulhar na terapia holística, eu comecei a estudar mais sobre os sinais do corpo em si.
Então foi daí que eu tive a outra transição de carreira, foi aonde eu entrei como terapeuta holística. E aí eu já agreguei ali um bracinho ali no tarô, então como terapeuta holística e como taróloga, atualmente eu estou. E é só um resumo, tá, gente, dessa oração do Arcanjo Miguel fez aqui na minha vida. Aconteceram outras coisas, além disso, eu percebi que pessoas também se afastaram, mas em relação à parte profissional foi muito significativa, foi uma coisa assim que eu percebi que foi gritante, que foi realmente acontecendo uma em seguida da outra, uma em seguida da outra, e não teve como não perceber. Então, desde o começo, quando eu entrei para trabalhar como esteticista, alguma coisa já me dizia que eu não ia ficar muito tempo. Eu passei pela estética, sou muito grata a ela, mas o meu propósito de vida é esse, é trabalhar como terapeuta holística. Eu atendo com o tarô, eu gosto de mergulhar aí nessa parte da mente das pessoas, no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é uma coisa muito fácil para mim poder falar, porque é uma coisa que eu pratico todos os dias. Eu devoro ali o autoconhecimento. Então, tá dentro de mim, tá comigo dia após dia. Então, essa oração, o que que eu entendo? Que tudo que não está conectado de fato, de verdade, com a minha essência, com Deus, vai ser tirado da minha vida a partir do momento que eu faço essa oração. Porque essa oração, ela é muito importante que ela venha a ser falada, que você fale mesmo, que você recite ela, que você sinta a oração, porque tem muitas palavras muito poderosas aqui nela. Então, a partir do momento que você fala, você está dando legalidade para as coisas da oração se concretizarem aí na sua vida. E foi assim que eu fiz. Eu dei legalidade para que as coisas acontecessem na minha vida. Aconteceram muitos finais de ciclos, mas todos aí para o bem maior, para o meu bem maior, para estar conectada de fato, de verdade, com a minha essência, com a minha verdade, com o que é o melhor para mim. E agora eu tenho essa total certeza de que eu estou alinhada com tudo que é de Deus, com o grande Criador, com o grande Eu Sou. Então estamos aí juntos. Então, assim, essa oração, além de trazer essa conectividade com Deus, com o Divino Criador, ela faz realmente uma limpeza muito profunda na parte energética, na parte física, na parte mental. A minha disposição energética é outra, totalmente diferente do que estava alguns meses atrás. Então, assim, eu nunca fiz essa oração uma, duas vezes. De tempos em tempos eu vou fazendo, porque tem muita coisa para ser limpada. E uma coisa que vale falar aqui é que essa oração é muito poderosa, que ela trata de energias de vidas passadas, de vidas simultâneas, de dimensões, porque não é somente no que eu acredito aqui, mas assim, eu acredito muito que a gente pode vir a fazer contratos que nos dias atuais não servem mais, sabe? Então é realmente isso. Um dia eu fiz um contrato lá atrás falando que eu amava a estética, que eu gostava da estética, só que chegou um tempo que já não me valia mais, não me servia mais trabalhar com a estética, já não estava mais incluso no meu propósito de vida. Então, como um dia eu sempre falei que eu amava a estética, chegou o momento de quebrar esse contrato, de quebrar essas coisas que já não me serviam. Bom, gente, é isso. Eu espero que possa vir a ajudar aí um pouco dessa minha experiência com a oração do Arcanjo Miguel. Se você nunca fez, fique preparado para fazer ela, porque mudanças realmente acontecem aí na vida, mas para melhor. Entenda isso, que é para melhor. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!